Oi, gente, a paz do Senhor. Eu vou falar hoje, vou contar o testemunho da Laisa. Um testemunho meu, um testemunho dela, muito grande, muito forte. E para vocês verem, né, que Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, a pessoa não adianta fugir da cruz, do sofrimento, porque o que tiver de passar, vai passar. Não adianta fugir. Bom, a Laisa, ela nasceu com problema de coração, um grave problema mesmo, um problema muito sério. Só que até então, quando ela nasceu, ela não foi diagnosticada com esse problema. Ela nasceu, estava tudo bem, o médico mandou embora para casa, não tinha nenhum vestígio de que ela tinha problemas. E então a gente foi embora para casa e ela estava gordinha, muito bem bonitinha, como todo bebê nasce, né? Fortinho. E eu não me lembro se foi com 11 dias ou foi com 15 dias de vida. E eu levei ela na igreja e fui apresentar ela para Deus. Daí então, no momento em que ela estava sendo apresentada para Deus, teve uma revelação. Deus estava revelando ali algo para o pastor. E então, eu me lembro que ele foi falando que Deus estava revelando para ele. Que Deus falou para ele que ela era um instrumento que nasceu para salvar a família. Um instrumento que era para a salvação da família. E só que ele então, até então a gente não sabia o que havia ser, né? O que era. Só que aí eu me lembro que ele falou: agora vamos deixar essa profecia se cumprir. Bom, aí apresentou, terminou a apresentação, teve a revelação, terminou, a gente ficou ali no culto, depois a gente foi embora. Eu fiquei pensativa, né, com essa revelação, fiquei bem pensativa e um pouco preocupada, né, porque parece que eu já sentia mais ou menos o que era. Só que aí eu falei: não vou me preocupar, meu Deus, me acalma meu coração, e está no controle do Senhor. O Senhor sabe o que faz. E então, fiquei ali mais ou menos um mês ali em Minas, morando com os meus pais. Aí a gente teve que vir embora, né, porque para arrumar serviço lá, o serviço é mais difícil. Então a gente veio atrás de emprego mesmo, de melhoras de vida, né. E então a gente chegou aqui na cidade de Serrano, que atualmente é onde a gente está morando. Aí ela estava muito boazinha, todo mundo bem, ninguém imaginava nada. Aí passou-se mais um mês, mais ou menos, um mês e pouco, ela já estava com uns 3 meses. Daí começou ela ficar muito cansadinha, ela começou a vomitar e tem uns sinais que parece que o pulmão dela não estava muito legal. Daí eu falei: meu Deus, eu preciso marcar um médico para essa menina, eu preciso levar ela no médico, ela não tá bem. Daí ela tinha uma vacina para tomar, eu levei ela para vacinar, só que ela não estava muito bem. E aí eu falei: qualquer coisa lá mesmo, eu já passo ela no médico lá. E aí cheguei lá no posto para vacinar ela, entrei na sala de vacina. E então a médica, a moça falou assim: ó, mãe, a gente não vai dar vacina nela hoje, porque ela não tá bem, ela tá cansadinha, ela tá com febre e parece que ela tá com o pulmãozinho cheio. Então a gente não vai vacinar porque pode ser que ela piora, né? Ela não aguenta. A gente vai deixar a vacina para dar outro dia e a gente vai encaminhar a senhora agora ali para a sala da Maria Luísa. Vou ver se a gente abre um encaixe para a senhora passar lá com ela agora, porque ela precisa de ver que ela não tá muito bem. Eu falei: tudo bem, mas eu já estava com pulga atrás da orelha, né? Que eu já percebi que ela não estava muito bem mesmo. Dali eu já me preocupei um pouco. Só que eu falei: não, vou passar no médico, a gente vai ver o que é. Daí cheguei na sala da médica, a médica perguntou
quanto tempo ela tinha, né? Eu falei que ela estava com uns 3 meses, já quase com 4. Então, a médica, nossa, ela assustou, ela deu um pulo para trás. Ela, nossa, ela já tem tudo isso? Eu falei, sim, ela já tem. Não, ela não tá normal. Nossa, ela tá muito pequena, ela tá muito aniquilada. Ela está muito magra, desnutrida. Essa menina tem algum problema, porque não é possível. Porque ela era muito magrinha, ela era pequena e ela tinha um peso de um recém-nascido. Ela era muito pequenininha e muito magrinha. Então ela já colocou o aparelho nela, né? Falou, vou mandar ela tirar um raio-x agora do pulmão, porque eu sei que o pulmão dela não tá bom. O pulmãozinho dela tá cheio. E aí ela já colocou o aparelho também, a escuta no coração dela, e falou que o coração dela também não tá normal. Ela tem algum problema no coração, só que eu não sei dizer pra senhora o que é, porque a gente só dá pra ver o certo com o exame, né, o ecocardiograma. E aqui eu só posso falar pra senhora, só posso te adiantar que ela tem algum problema, porque na escuta o coração dela não batia assim normal como os outros. A batida era diferente, né? Então os médicos sabem, quando tem problema eles conhecem. Daí então ela foi pro raio-x, tirou o raio-x e realmente o raio-x mostrou. O pulmãozinho tava com um pouco de sujeira, né? Só que essa pneumonia dela, a sujeira, na verdade, não era nem tanto gripe, secreção de gripe, né? De infecção, mas era por causa do problema do coração dela, que tinha uma ligação com o pulmão, né? E a gente não sabia. Ela falou, vou encaminhar ela agora urgente para Ribeirão. A senhora não vai em casa, não vai pegar nada. Manda um parente, alguém pegar as coisas da senhora em casa, as coisinhas dela. E a senhora vai ficar aqui mesmo, vai aguardar a ambulância para ir para Ribeirão, porque ela tá muito mal. Ela tá muito cansada, ela não aguenta mais esperar. A senhora não pode sair daqui com ela, a não ser para Ribeirão, pro médico. E aí dali eu já fiquei desesperada, né? Já comecei a chorar, já entrei em desespero. E ela pediu para mim me acalmar, falou, não, a senhora tem que ficar calma, porque a senhora precisa passar segurança para ela, a senhora precisa passar força para ela. Nesse momento ela precisa da senhora calma e forte. Aí dali eu me acalmei um pouco, já liguei, né, para os meus irmãos, para o meu esposo, para as minhas irmãs, já avisei todo mundo, né, que ela não estava bem, que eu tinha que ir para Ribeirão com ela urgente, para pegar as coisas lá para mim, e fui para Ribeirão. Era mais ou menos 5h30, 6 horas. A ambulância chegou, a gente foi para Ribeirão, chegou lá na Santa Casa, ela ficou um tempo na sala de observação até arrumar o leito dela. E aí arrumou o leito dela, a gente subiu por lá para o quarto. Aí chegou lá o médico plantão, olhou ela, né, examinou, falou que realmente ela estava bem cansadinha, que o pulmão dela estava espesso, né, alto, e que o coração dela estava com a escuta bem assim, ofegante, sabe, ela estava cansada e a escuta do coração estava bem forte, bem acelerada mesmo. Aí falou só que hoje à noite não tem como a gente encaminhar ela pro cardiologista. Amanhã de manhã ela vai para fazer o ecocardiograma. Falei, tá bom. Aí eu não dormi, né? Não consegui dormir nada. Passei a noite ali com ela, ali em claro mesmo, não consegui dormir. E ela não estava muito bem, cansadinha, bem cansadinha mesmo. Aí no dia seguinte, o médico foi lá chamar ela para fazer o ecocardiograma. Aí a gente acompanhei ela, fiquei com ela, coloquei ela na caminha. Aí o médico começou a examinar ela e falou, mãe, ela tem um problema muito grave no coração. O problema dela chama-se cardiopatia congênita. É uma doença que a criança nasce com essa doença no coração quando o coraçãozinho nasce deformado. Nasce com vários problemas, que não formou, outros que formou errado. E já comecei a desesperar, né? Fiquei desesperada, comecei a chorar. Ele também me acalmou, né? Falou pra mim me acalmar, que só tinha um jeito, né? Que era a correção cirúrgica. Tinha que fazer cirurgia. Aí então eu peguei
E me acalmei, né? Pedi Deus para me dar força. Me lembrei da revelação. Todo momento eu lembrava da revelação, né? E eu falei, não, é a revelação que está se cumprindo, é a profecia do Senhor. Eu tenho que me acalmar e eu tenho que passar por tudo isso. Se a gente tem que passar, não tem jeito, tem que passar, né? Aí tudo bem. Aí ele falou só que ela tá muito magra, muito abaixo do peso. A gente vai ver se ela ganha peso um pouco mais, porque para fazer cirurgia tem que estar com o peso ideal. É uma cirurgia muito arriscada. Ela tem que estar pesadinha. Aí fiquei nessa Santa Casa uns 25 dias, esperando ela ganhar peso e nada. Só perdia, um dia ela ganhava umas graminhas, outro dia ela já perdia. Então ficava na mesma. Aí saiu uma vaga no HC. Eu fui embora, eles me liberou para ir embora um final de semana. Fiquei em casa, fui na sexta, sábado e domingo. Segunda-feira já fui no ambulatório do HC. Chegando lá, mesma história, contei, né, pro médico. E aí ele pediu pra... Peguei os documentos dela tudo. Ele pediu, passou um remedinho pra ela ganhar peso. E eu falei pra ele que ela não ia ganhar, porque fiquei 25 dias esperando e nada. Mesmo assim eles insistiu. Fui embora pra casa com os remédios, com leite, todas as coisas, sabe, específicas, pra ver se ela ganha peso. E nada dela ganhar peso. Então, aí eu fui embora pra casa. Pediu pra me retornar de novo outro dia, retornei. E ela, cada vez mais ela só piorava. Ao invés de melhorar, ela só piorava. E eu ficava da casa pro hospital, do hospital pra casa, sempre internada. Até que um dia eu resolvi procurar o médico do convênio. Eu tinha feito um convênio para ela, só que estava em carência. Aí a gente resolveu passar com os médicos diferentes para ver, né? E aí então foi que um médico me indicou a uma doutora, que ela era muito boa. E um casal de médicos, eles tinham um projeto que operava criança, né? Que não tinha condição de pagar a cirurgia, que tinha acabar. Aí depois eu peguei e a gente veio embora. Só que não deu nem 2 semanas pra ela. 2 semanas pra ela poder internar, né? Que eles iam chamar. Eu estava esperando a médica ligar. Não deu nem 2 semanas, ela já adoeceu de novo. Ficou muito mal, ficou muito ruinzinha. Daí eu voltei e falei, vou voltar pra lá de novo. Voltei lá para aquele hospital, né, particular. E a médica, fiquei lá na sala de observação com ela. Aí, quando foi às 2 horas da manhã, ela foi pra UTI. E ficou lá nessa UTI. Chegou lá, a médica falou que ela tava com o pulmão muito sujo, que tinha que iniciar um tratamento de 14 dias para ela. E ela fez esse tratamento, cumpriu os 14 dias. O médico, o cirurgião, foi lá ver ela e falou assim, mãezinha, terminando esse tratamento de 14 dias, a senhora volta pro quarto com ela e aguarda uns 2 dias que eu já vou agendar a cirurgia dela. Falei, tá bom. E aí ela melhorou, ficou boazinha, graças a Deus. A gente foi pro quarto. Aí, do quarto, ela passou uns 2 dias. Ele falou assim, ela vai passar para o centro cirúrgico amanhã. E esse amanhã era dia 18 de outubro de 2017. Aí ela foi pro centro cirúrgico, era umas 7h30 da manhã. E daí
Eu entreguei ela umas 7h30. Eu me lembro que ele foi lá falar da cirurgia que terminou. Era umas 4h30, 5h, assim, mais ou menos da tarde. Não me lembro muito bem a hora, mas eu sei que demorou muito. Foi uma cirurgia demorada. Aí então a gente ficou esperando pra ver ela, né? Ele foi lá falar que ocorreu tudo bem. Só que foi bem complicado, né? Longe do que ele imaginava. Mas que ele conseguiu reverter a situação e que ela tava bem. Tava na UTI, que a gente aguardava pra ver ela. Aí ficou a gente lá, eu e meu marido, aguardando, né? Pra ver ela. Daí... Aí a gente ficou lá aguardando pra ver ela. E passou um tempo, a gente entrou e viu. Ela acordou muito bem, sabe? Da intubação, muito bem mesmo. Acordou muito bem. Pediu chupeta, pediu mamadeira. Bem boazinha. Eu falei, nossa, graças a Deus, meu Deus. Ela acordou bem. Só que aí passou... Acho que foi no outro dia, mais ou menos, passados 24 horas. A gente tinha ido embora, voltou pra ver ela. Ela já estava totalmente diferente. Ela estava muito inchada. E eu vi ela roxa, sabe? Muito inchada, eu já não conhecia. Eu não estava nem conhecendo que era ela. Totalmente diferente mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí a médica, cheguei e perguntei pra médica. O médico falou que ela convulsionou. E ela parece que ela parou, teve uma parada e inchou. Os rins dela já estavam comprometidos já. O pulmãozinho dela também já não estava muito bem. Eu falei, meu Deus, ela ficou... Falei, meu Deus do céu, ela ficou pior do que antes da cirurgia. Falei, Senhor, será que ela vai conseguir? Porque a cirurgia era para ela ficar boa, para recuperar, né? Para ficar bem. E parece que depois da cirurgia ela ficou pior. E foi, aí começou a minha luta, dobrou mais ainda. O sofrimento estava apenas começando. Um dia ela estava bem, outro dia estava mal. Ela teve umas 3 paradas cardíacas. Só que eu lembro, né? Só que a gente sabe que quando a gente não estava na UTI, os médicos eles não falam, não dão informação. Que eu desconfio que ela teve mais. E uma vez mesmo que eu estava lá na visita, eu estava na sala de espera. Entrei para ver ela, percebi ela muito cansada, muito roxa. Corri, chamei a enfermeira só me empurrou para fora, pediu para me aguardar lá fora. Foi muito rápido, ela não deixava eu falar mais nenhuma palavra. Já falou, mãezinha, aguarda lá fora que a gente vai socorrer ela. Ela já estava parando, já, quase bem dizer, já na minha frente. Só que eles não socorrem criança lá com mãe de paciente lá dentro, né, pai de paciente. Eles não socorrem, então eu vi que ela estava muito grave, que ela só me jogou pra fora, falou, mãe, aguarda lá fora, que a gente vai socorrer ela, sua filha precisa de um socorro urgente, a senhora aqui, a senhora vai atrapalhar. Aí eu peguei e fui pra fora, fui com meu coração partido mesmo, chorando, desesperada, e eu falei, meu Deus, tá no seu controle, meu Deus, tá em suas mãos, meu pai, o senhor sabe o que faz, meu Deus, entre na vida dela com providências, meu Deus, e se o Senhor tem um propósito na vida dela, meu Pai, que o Senhor esteja com ela, abençoa a vidinha dela. E orava, pedia para Deus, e chorava e orava. E a família tudo em oração, porque todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Todo mundo da igreja orando por ela. E ficou. Eu fiquei mais ou menos naquela vida, quase um mês. Naquela vida ela oscilava. Ficava bem, outro dia mal, um dia bem, outro dia mal. Até que enfim um dia ela saiu, desentubou ela, colocou o oxigênio bem fraquinho. Depois a médica falou que já podia tirar o oxigênio. Deixou ela em ventilação, um ambiente mesmo normal. E ela foi recuperando. Falei, graças a Deus, minha filha, dessa vez ela vai recuperar, ela não vai mais voltar para ventilação mecânica. E fiquei, pegava na mãozinha dela e orava. E falava com Deus ali mesmo. Eu vi que tinha outras pessoas que me olhavam, sabe? Ficava me olhando assim. E eu chorava, falava com Deus ali mesmo. E eu nunca tive vergonha. E as pessoas ficavam me olhando diferente, né? Porque tinha um cantinho. Tinha um altar lá fora para quem quiser orar, quem quiser rezar. Mas
eu preferia pegar na mãozinha dela ali mesmo, eu clamar ali mesmo, do lado dela, pedir a Deus. E ficava. Quando eu podia ajoelhar, eu entrava no banheiro, ajoelhava. Mas quando eu não podia, era ali mesmo, do lado dela, seguro na mão dela. Eu clamava para Deus. E ela foi melhorando, melhorando. Eu vi que ela foi recuperando. Já aos poucos ela foi me reconhecendo. E ela já não queria que eu saísse mais de perto dela, porque ela já tinha voltado em si. E ela melhorando, foi melhorando devagarzinho. Até que enfim um dia ela teve uma melhora bem positiva. O médico liberou ela pro quarto. E aí a gente foi pro quarto. Fiquei lá mais acredito que acho que uma semana, né, de observação, porque como ela passou por muita coisa, o médico não queria já mandar embora direto. E graças a Deus a gente veio embora. E ela ficou só nos retornos, retornava para ver, o médico ver, e eles ficaram todos admirados que o que ela passou e ela conseguiu desenvolver, conseguiu crescer, tá bem esperta, graças a Deus tá muito espertinha, conversadeira, muito bem esperta, pelas paradas que ela deu, não ficou não agravou em nada, porque era para ela teve convulsão, ela teve parada, ela para estar bem mais assim, retardada, né? No dizer deles. O cérebro dela era para estar era para estar falho, né? E graças a Deus ela tomou remédio um bom tempo, mas o quadro dela foi ficando bom, então os médicos foram tirando aos poucos. Cada retorno tirava um remédio. E eu falei, glória a Deus. E ficou boazinha. Só que aí, agora, recente, ela já com 3 anos de idade, né? Levei ela num retorno, me lembro que em fevereiro de 2019. O ecocardiograma que ela fez mostrou um novo problema, que era a válvula dela. E aí, a médica já me falou de cara, a doutora Patrícia me falou de cara, falou, mãezinha, infelizmente a gente vai precisar abrir essa moça de novo. Ela falou, eu só vou mandar pro Ricardo ver, porque ele que é o cirurgião, ele vai avaliar direitinho, mas eu já tô quase certeza pra senhora que a gente vai ter que abrir ela de novo. Aí eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo, meu pai, será que minha filha vai passar por tudo isso de novo? Será que eu vou passar por tudo isso de novo, meu Deus? E já fiquei preocupada, já comecei a preocupar. E aí, só que eu falei, não, quem entrega nas mãos de Deus não pode preocupar, não pode ter medo, né? Porque senão tira das mãos de Deus. E daí eu falei, não, Senhor, me acalma, pedi para Deus me acalmar meu coração, que eu não queria ficar angustiada, não queria ficar preocupada, eu queria confiar em Deus, e eu queria somente orar, dobrar os meus joelhos, orar, jejuar e confiar nele, e eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. E aí eu fiquei, né, a gente ficou retornando, de retorno, não estava dando certo para ela operar, daí até que enfim deu certo para ela operar agora em 2020. Que essa pandemia, né, fiquei preocupada porque todo mundo fala, nossa, mas ela vai operar agora com essa pandemia, é perigoso. E eu falei, não, mas se saiu agora, ela vai operar agora, eu vou entregar nas mãos de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, se é para ela operar agora, então não tem pandemia, não tem nada que vai impedir. E para Deus tudo é possível, né? Nada é impossível. Se Deus está na vida dela, não é um vírus que vai atrapalhar, né, a vida dela, que vai atrapalhar, que vai tirar a vida dela. Se Deus colocou ela até aqui, até agora, que ela chegou aqui passando por tudo isso, é porque ela vai conseguir passar por tudo isso. Se Deus tem um propósito na vida dela, ela vai passar por o que for, ela vai continuar aqui. E confiei, entreguei nas mãos de Deus e falei, meu Deus, tá no seu controle, tá em tuas mãos. O Senhor sabe o que faz, tá na tua vontade. E comecei a orar, todo dia eu orava, e todo dia eu clamava.
E todo mundo clamando, né? Todo mundo orando por ela. Todo mundo fazendo corrente de oração por ela. E aí, graças a Deus, chegou o dia, que foi dia 28 de setembro, né? Da agora de 2020, recente. O médico tinha marcado a cirurgia dela. Ela foi pro centro cirúrgico umas 7h30 da manhã. O anestesista pediu para me dar um xaropinho para ela. Eu dei um xaropinho para ela e eu percebi que ela tava meio querendo dormir. E ele falou: não, mas é normal, ela vai dormir, ela vai só para ela ficar tranquilinha, para ela não ver a senhora saindo de perto dela. E daí eu vi que ela foi ficando tranquilinha. Eu terminei de dar o xaropinho para ela e o médico falou: agora a senhora pode aguardar lá embaixo, que depois que terminar a gente chama a senhora. E aí eu não fiquei preocupada, assim, eu fiquei bem tranquila mesmo. Coloquei nas mãos de Deus, falei: meu Deus, que seja da tua vontade, o Senhor sabe o que faz. Se ela já passou por tudo isso até agora, é porque tudo está sendo permissão do Senhor. E o Senhor me acalma, não me deixa com dúvida e me acalma. Me dê força só para mim, para me orar. E eu já tinha abrido um jejum à meia-noite, estava de jejum. E fui esperar lá embaixo e entreguei ela pro anestesista. Aí então eu desci e fui aguardar lá embaixo. E era mais ou menos umas 12h30, 1h, não me lembro exatamente a hora. Só ficava lá embaixo só pedindo a Deus mesmo e todo mundo preocupado, né? Todo mundo ligando, perguntando notícias dela, todo mundo orando, todo mundo em jejum e oração por ela. E era 12h30, mais ou menos 1h, um médico da equipe desceu para me chamar, para falar que tinha terminado a cirurgia, que não teve nenhuma intercorrência, que ocorreu tudo bem, que a cirurgia foi um sucesso. E esse mesmo médico, gente, eu lembro que eu estava subindo no elevador com ele e meu marido, e ele falou assim: ó, mãezinha, seu santo é forte, ocorreu tudo bem, não teve nenhuma intercorrência, ó, santo forte. Eu falei para ele, meu Deus, é muito forte. Eu falei para ele: o meu Deus é todo poderoso, é muito forte e poderoso. Meu Deus é o Deus do impossível, eu falei para ele. E ele falou assim: parabéns, mãezinha, pela sua fé. Você tem muita fé em Deus. Eu falei: eu tenho. E nisso a gente continuou, né? Subiu. Aí chegando lá na UTI, tem uma outra sala de espera. Ele pediu pra gente aguardar ali novamente, que o médico cirurgião ia vir para falar com a gente. E nisso a gente esperou um pouco e ela já tinha ido pra UTI. Daí o cirurgião passou um pouco, veio falar com nós. Falou assim: a cirurgia foi bem sucedida, não teve nenhuma intercorrência, correu tudo bem. A gente mexeu, ela tinha um estenoide aórtico, subaórtico, né, que é abaixo da válvula, que é um lugar muito perigoso de se mexer. É um lugar muito delicado de se mexer, mas ocorreu tudo bem, não teve nenhuma intercorrência. E a gente ressecou a válvula, né? Ele ressecou, ele abriu mais porque estava muito apertado. Ele falou: mãezinha, estava muito, mas muito apertado mesmo, que não sabe como que ela estava aguentando, né? Que estava bem boazinha. E eu falei para ele, Deus estava no controle de toda a situação. E aí ele falou: mas eu creio que não vai parar por aqui, porque o que eu vi nela é que ela vai precisar de uma válvula, uma outra válvula, vai precisar de trocar. Só que como ela é criancinha ainda, com 13 anos de idade, a gente não costuma trocar a válvula, porque ela vai crescendo e o coração vai crescendo, então a gente tá trocando direto, abrindo ela direto. E para ficar abrindo direto, eu não costumo fazer isso porque é arriscado, né? A cirurgia cardíaca, ela é de última hora mesmo, é quando não tem outra coisa para fazer, é quando não tem sim um remédio que se resolve, é quando não tem outro meio, a gente abre a criança, abre a pessoa, né? Falei: tá bom.
Mas ele falou assim, mas a gente vai acompanhando, ela vai com remedinho para casa ainda, e a gente vai acompanhando para ver, né? Mas eu creio que ela vai precisar de uma nova cirurgia futuramente. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá no controle do Senhor. Se Deus permitir que for para ela fazer outra cirurgia, Deus vai permitir. Se não, eu falei, tá no controle do Senhor. Eu não vou ficar com medo, eu não vou preocupar, eu vou simplesmente fazer como eu fiz. Vou colocar nas mãos de Deus e vou orar e vou confiar. E nisso ele chamou, né? Falou, pode vir ver ela. A gente entrou para ver ela. E chegando lá, ela já estava desestubada já tinha tirado o tubo pulmonar dela, já estava respirando. Ele falou assim, ó, essa mangueirinha que tá só na boca dela, tá respirando bem pouquinho por essa mangueirinha, ela já tá quase respirando sozinha praticamente. O olhinho dela já estava mexendo, ela já estava começando a acordar sozinha. E eu vi que ela estava rosadinha, não estava inchada. E eu falei, graças a Deus. Eu falei, glória a Deus. Que Deus continue, meu Deus, abençoando a vidinha dela, que ela recupere. E eu fiquei o dia inteiro lá na UTI com ela. A gente ficou lá até ela acordar. Passou um tempo, ela acordou bem enjoadinha, né, porque estava sentindo dor. E nisso as perninhas dela estavam amarradas, os bracinhos amarrados, mas estava bem. E recebeu alta ontem. Ela ficou na UTI 2 dias, depois foi pro quarto. E hoje a gente está em casa. Ela recebeu alta ontem. Graças a Deus estou aqui em casa com ela tá bem. E estou aqui para contar para vocês esse testemunho muito grande na vida dela, que eu não contei muito detalhado. Tem muita coisa que acontece, sabe, que a gente às vezes deixa de contar, mas é um resumo mais ou menos do que aconteceu na vida dela, na minha vida. E para vocês verem que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele tem um propósito. Não adianta vocês correr, querer fugir quando Ele tem um propósito. Quando Deus tem uma profecia na sua vida, ela vai se cumprir. Não adianta correr, não tem por onde correr. Confiar em Deus, confiar mesmo de verdade, é orar, é buscar, clamar para Deus, pedir forças, jejuar e não dar espaço para o diabo pôr preocupação na sua cabeça, pôr dúvida, e confiar mesmo de verdade. Você que já passou por isso, assim como eu está passando, para você colocar mesmo nas mãos de Deus, seja lá qual for o seu problema, qual for a enfermidade, qual for a doença, coloca mesmo assim nas mãos de Deus, entrega, confia mesmo e não baixa a cabeça não, tenha fé, jejuma, abre jejum de meia-noite e ora, dobra seu joelho mesmo assim, ora de verdade, clama para Deus, que você vai ver que Deus vai te honrar. Deus ele vai te ouvir, suas orações, e Ele vai trabalhar em favor da sua vida. Não se recua não. O diabo ele quer que você se recua, que você fica com medo, que você se preocupa, que você tenha dúvida. Mas se você orar e jejuar todo dia, dia e noite, assim, você tá pegando com Deus assim, de verdade, você se entregar assim para Deus e falar, meu Deus, eu vou confiar. Você não vai ter medo, você não vai ter preocupação. Você pode até chorar, você vai chorar, você vai se apegar chorando. Tem dia que você vai ver, você vai estar chorando, mas você vai estar chorando ali para Deus. Você pode confiar em Deus e entrega. E é isso aí, é entregar nas mãos de Deus e confiar. E que Deus é maravilhoso. Deus Ele é o Todo-Poderoso. E aqui eu estou contando esse testemunho para que o nome de Deus ele seja glorificado em todo mundo. Que Ele seja exaltado em todo mundo. Que Deus é maravilhoso em nossas vidas. Fique na paz, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Glórias a Deus, aleluia, por esse testemunho. E com certeza eu vou estar contando muito mais outros para vocês.
conversou um pouquinho, atrapalhou. Peço perdão a vocês, que eu tentei gravar esse testemunho para ficar perfeito, já tem umas 3 vezes, não consegui porque as crianças atrapalham, mas deu para vocês entender um pouco da história, né, do testemunho, das coisas de Deus, né, como Deus é maravilhoso e grande na nossa vida. Então fique na paz, fique com Deus e glórias a Deus e aleluia, né, por tudo que Deus faz em nossas vidas. Deus é maravilhoso, nunca deixe de glorificar a Deus, nunca deixe de orar, de dobrar seu joelho, de orar e de buscar. Fique com Deus.